Olha, a Jovem Pan volta a falar sobre o aço entre Brasil e Estados Unidos, as negociações. O governo brasileiro afirma que os Estados Unidos já suspenderam as sobretaxas de aço e de alumínio para negociar. Está conosco o ministro das Relações Exteriores, gentilmente nos atendendo, Aloysio Nunes Ferreira. Bom dia, ministro. Bom dia, como está você? Tudo bem, ministro. Ministro, já é oficial isso? Existe algum comunicado oficial do governo americano de que as taxas foram suspensas e o Brasil agora vai ter mais espaço para negociar? Seguramente há espaço para negociar. Tem duas frentes de negociação. Uma é a frente de negociação entre as empresas norte-americanas que importam as placas de aço do Brasil e que usam essas placas de aço para fazer automóveis, usar material de construção, geladeira, máquinas, enfim. A nossa exportação de aço é basicamente composta de aço laminado, que serve que integra o processo produtivo das empresas norte-americanas. Então, há uma etapa na negociação que já se iniciou, que é entre essas empresas norte-americanas e o governo norte-americano, pedindo a exclusão dos produtos que elas importam dessa taxação, que é um aumento cavalar na taxa. A taxa hoje é de 0,6% e passa para 25%. Então isso afeta muito o custo dessas empresas que importam aço brasileiro e eles vão buscar se entender com o governo norte-americano para excluir os produtos, e aí a negociação empresa por empresa, produto por produto, excluir esses produtos dessa taxação, voltar à taxação anterior. Isso já começou e a Embaixada Brasileira lá está assessorando essas empresas no encaminhamento dos seus pedidos. É um processo relativamente longo, pelo menos 90 dias. Bem, há uma outra frente de negociação que é entre governos, governo a governo. E essa negociação é conduzida do lado norte-americano por um alto personagem da administração, que é o senhor Lighthizer, que ele é o representante do governo junto ao Congresso americano para tratar de assuntos relativos a comércio. Bom, esse senhor Lighthizer, que é o interlocutor, então, do lado norte-americano, eu já pedi audiência para ele para levar à exclusão do Brasil, no seu conjunto, dessa taxação. E esse processo, o senhor Lighthizer ontem disse que está pronto a começar, citou o Brasil entre os países que deverão ser incluídos nessa rodada de conversas e disse também que enquanto as conversas estiverem em andamento, essas taxas poderão não ser aplicadas. Foi o que disse ontem esse alto funcionário, Lighthizer, né? Agora, então é negociação governo a governo. Eu já pedi audiência para esse Lighthizer e o presidente Temer nós estamos agendando uma ligação do presidente Temer ao presidente Trump para justificar o fato exatamente de que o Brasil não é uma ameaça à segurança nacional norte-americana, às nossas exportações. Pelo contrário, nossas exportações, elas contribuem para a competitividade das empresas norte-americanas. E mais ainda, o Brasil é um forte importador de um carvão siderúrgico norte-americano. Nós usamos carvão norte-americano para as nossas siderurgias, e isso a importação de carvão siderúrgico representa mais ou menos a metade do valor das nossas exportações de aço. Então é algo muito relevante também. Nós vamos colocar isso na mesa da conversa com o governo norte-americano. Então são duas frentes de negociação. A primeira já começou, empresa-governo, empresa norte-americana e governo, e a segunda está prestes a se iniciar. Ministra Denise Campos de Toledo, mas houve a suspensão oficial da taxação, dessa sobretaxa de 25% sobre o aço, ou é apenas uma indicação de que o governo americano fará isso enquanto forem encaminhadas as negociações? É uma indicação do governo americano. Foi, aliás, eu ontem transmiti ao presidente Temer o comunicado, a notícia que veio da nossa embaixada americana, que acabava de assistir a declaração do senhor Lighthizer, em que ele diz exatamente isso, que o Brasil está incluído entre os países com os quais haverá um entendimento, a busca de um entendimento, e enquanto as negociações perdurarem, a taxa poderá não ser aplicada. Mas tudo dependerá, em última instância, de uma decisão, e ele disse isso, do presidente Trump. Agora, há a possibilidade de os Estados Unidos sugerirem... Portanto, nesse momento não foi suspensa.
porque também não começou a ser aplicado. Né? Não, é que alguns ministros, o próprio presidente Temer, anteciparam que tinha havido a suspensão mesmo da aplicação eu estava ao lado do presidente Temer e eu passei para ele a nota que me foi transmitida pelo Sérgio Amaral, e que ele diz exatamente isso, que o Lighthizer anunciou que abriria as negociações, o Brasil estava incluído nesse grupo de países, como não poderia deixar de estar, porque o Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, e que, durante as negociações, o senhor Lighthizer disse que as tarifas poderiam ser suspensas. Agora, não estão suspensas porque elas não começaram a ser aplicadas. Agora, ministro, o Brasil pensa em alguma negociação através do OMC e o senhor acha que isso teria algum efeito sobre a posição do governo Trump? Bem, isso pode ser levado ao OMC, mas nós preferimos, nesse momento, não cogitar ainda de levar o assunto ao OMC. Quer dizer, cogitamos, mas ainda não temos, porque preferimos apostar na negociação e no entendimento. Ministro, pergunta de Vera Magalhães aqui conosco nos estúdios. Vera. Oi, ministro, bom dia. Vou aproveitar a sua entrevista aqui para desviar um pouquinho do foco e falar um pouquinho de política. A gente está às vésperas do prazo final para desincompatibilização de ocupantes de cargos no Executivo que vão disputar reeleição ou eleição. É o seu caso, seu mandato termina este ano. O senhor é candidato à reeleição pelo Senado? Vai deixar o Itamaraty na próxima semana? Vera, esse é um assunto que eu tenho que tratar em primeiríssimo lugar com o próprio presidente Temer e com o governador Geraldo Alckmin, que é o presidente do meu partido, do PSDB. E também com o candidato ao governo de São Paulo, do meu partido, que é o João Dória. Quando isso estiver resolvido, terei o maior prazer em falar sobre isso com você. Ok, ministro Aloysio Nunes Ferreira, das Relações Exteriores, mais uma vez. Muito obrigado, a gentileza e atenção com os ouvintes da Jovem Pan. Até uma próxima. Até uma próxima, obrigado.